Pessoal, mais uma aula. Na aula de hoje, nós estamos recebendo a visita de um amigo nosso aqui. Então eu quero apresentar a vocês o engenheiro André Kautzmann. Falei certo, André? Kautzmann. Esses caras com sobrenome estrangeiro não é moleza. Tudo bem, Angel? Tudo bom. O André é um dos sócios, ele é engenheiro eletricista com ênfase em eletrônica e é um dos proprietários, né, um dos sócios na 3A, Indústria Eletrônica. Falei certo, né? Sim. Beleza. O André tem uma super experiência aí no ramo de aquecimento solar. Então a gente teve a ideia de chamá-lo aqui para ele dar uma contribuição, né, em todo esse conteúdo que a gente coloca no curso. O que o André vai fazer? Ele vai falar de algumas coisas que a gente já falou, mas do ponto de vista dele. Isso é muito importante para que vocês entendam uma coisa que eu já repeti muitas vezes. Existem vários caminhos para se atingir o mesmo objetivo, né? Então, temos estilos diferentes, as pessoas têm maneiras diferentes, mas todas convergindo para o resultado que nós queremos, que é aquecimento de água utilizando a energia livre, solta e grátis do sol. Então, com a palavra, nosso amigo engenheiro André. Tá certo. Bom, Angel, assim, eu atuo na parte de projetos de controladores, certo? Entre eles, os controladores específicos para aquecimento solar. Bom, uma coisa eu sempre penso assim, não tem como querer fazer o controle de algum tipo de equipamento, de algum sistema, sem ter conhecimento desse sistema, né? Então não tem como controlar um sistema de aquecimento solar sem conhecer como é que funciona esse processo todo. Então a gente acaba tendo que estudar aquilo ali por tabela, né? Resumindo, tu está me dizendo que para poder produzir esses equipamentos, você teve que aprender. Não adianta eu pegar uma receita lá, como é que faz? Termostato, o CDT, que é o controlador digital de temperatura, diferencial de temperatura, desculpa. CDTO, a sigla aí, controlador de diferencial de temperatura. Vou trabalhar pela diferença de temperatura, faz o controle e pronto, né? Isso qualquer um faz, mas vamos fazer uma coisa um pouco mais elaborada. Como é que a gente pode melhorar o controle desse sistema? Então a gente acaba indo um pouquinho mais a fundo e aprendendo um pouquinho também como que funciona esse sistema, né? Muito bem. Bom, o André, a gente tem até um roteirinho aqui para não esquecer de assunto nenhum, né? E o André está preparado aí para falar, como eu disse, vai falar de algumas coisas que nós já tivemos, inclusive, aulas, mas com outras palavras, outra pessoa explicando, né? Para desmistificar até a questão de que, para quem está aí, parece que só eu sei o que está sendo dito. Não, vocês vão, como sempre, eu repito, vocês vão acessar várias teorias, várias informações diferentes, mas algumas que são científicas, elas são exatamente as mesmas, né? Principalmente no que diz respeito a cálculos, aproveitamento de radiação solar. Então, vamos lá, o André ele vai dar uma pequena explicação sobre tipos de coletores e para que servem. Nós já tivemos essa aula, mas de um outro ponto de vista, e vamos ver como é que fica esse negócio. Estou gostando disso aí. Como falou aí, a gente tem
os três principais, vamos chamar assim, de tipos de coletor, que seria o de polipropileno, que é aquele de plástico. Plástico, que é usado normalmente para aquecimento de piscina. Isso. O de placa plana, que tem alguns sem revestimento, sem cobertura de vidro, a maioria é com cobertura de vidro. E o tubo a vácuo, que é todo ele de vidro. Sim. Tá. Bom, agora a pergunta que o cara pode fazer, como é que afinal de contas a água é aquecida nesses tipos de coletor? Né? Bom, aquecimento solar, pelo sol. Precisa de sol. Precisa de sol. O que vem do sol? A radiação solar. Que é uma espécie de energia. É uma energia. Todo raio de sol, toda a radiação transporta energia. Aí eu tenho ali a luz visível, né? Que é o que a gente enxerga. Sim. Aí tem a radiação infravermelha, que basicamente é o calor, que a gente pode perceber. Que a gente sente. E também tem ultravioleta, entre outros tipos de radiação que, nesse caso, a gente não vai entrar em detalhes. Bom, o que nós enxergamos? A gente enxerga a luz, certo? Sim. Por exemplo, essa caixa, esse azul aqui, né? A luz do sol é branca. Bate a luz branca, incide nessa superfície azul, e o que acontece? A gente enxerga azul. Por quê? Porque a tinta reflete a cor azul. O resto é absorvido. Exatamente. Aí eu pergunto, onde foi parar o resto? Foi absorvido e foi para onde? Se transformou em calor. Foi para o material que está ali. Vai para o material. Olha que interessante isso, hein? Aí, bom, neste caso, como a gente sabe, todo coletor solar é preto. É preto. O preto, ele não reflete a luz. Ele absorve todas as cores e converte elas em calor. Então, por isso que o preto aquece mais, porque ele absorve todos os espectros da luz, falei certo? Todo o espectro da luz. Todo o espectro, não os, né? Todo o espectro da luz. O espectro é o conjunto e aí transforma em energia. Desde o infravermelho até toda a faixa de luz visível. Aí tem um detalhe. A placa de polipropileno, ela não tem cobertura. Certo. Vamos fazer uma comparação entre a placa plana com cobertura de vidro e a placa de polipropileno. A placa de polipropileno absorve uma coisa a mais do que a placa plana com cobertura de vidro. Uma coisa a mais. Olha aí. O infravermelho. Por quê? O infravermelho não atravessa o vidro. Daí vem o entendimento do porquê que na arrancada a placa de polipropileno tem mais velocidade. A placa de polipropileno, como ela não tem a cobertura de vidro, ela recebe os raios ultravioleta. Infravermelho. Ultravioleta também, mas sim, mas que o vidro não exatamente. Permite não. Tá. A vantagem da placa plana com cobertura de vidro é que o que acontece? Eu tenho a superfície preta, de metal, pintado de preto, e o vidro na frente. A luz visível vai atravessar o vidro e vai aquecer essa superfície preta. A superfície preta aquecida, ela emite calor, que é o infravermelho. Só que esse infravermelho não tem como sair de dentro da placa
porque ele fica preso pelo vidro. Pelo vidro. Né? Então aquilo ali acaba virando uma estufa. Certo. Certo? Conservação térmica. Exatamente. E também o vidro também protege contra outra coisa, que é o vento. Então ele vai, por isso eu consigo, se eu tiver um ambiente um pouco vento, não vai fazer muita diferença, mas mesmo assim vai existir a convecção, né? Esse é o motivo também que não se deve utilizar diferenciais de temperatura muito altos na placa de polipropileno. Porque o calor acaba indo embora para o ambiente. Né? Sim. Resumindo, então vamos ver se eu entendi. A placa de polipropileno, que é a placa para piscina, que não tem proteção térmica, ela absorve muito mais o calor, a gente não trabalha com ela muito aquecida, ao contrário da placa utilizada para banho, né? Nós estamos falando entre polipropileno e a placa plana que vai para o chuveiro, polipropileno aquecimento da piscina. Trabalha com uma temperatura um pouco mais baixa, que é para que ela não fique muito distante da temperatura do ambiente, para que não aconteçam perdas significativas, e ela absorve tudo que ela pode, ela absorve um pouco mais do que a placa que tem a proteção de vidro. A diferença é que a que tem proteção de vidro, que também tem proteção térmica, né, por algum tipo de espuma, um isolante térmico, seja o que for, para não perder, não devolver esse calor absorvido para o ambiente que está já, né, a partir de um determinado momento, ele vai aumentando a distância dessa temperatura em relação ao ambiente. Exatamente. E a placa de polipropileno, a gente precisa fazer o quê? Extrair rapidamente essa energia que foi captada. De que forma? Jogando a água para a piscina. Então, um coletor de piscina, a gente dá ênfase para o volume de água circulada com uma baixa temperatura. Um diferencial de temperatura pequena, né? Enquanto num coletor para banho de chuveiro, né, o banho residencial, a gente faz de tudo para que a água chegue a 60, 70 graus para poder deixar essa água armazenada. No caso do coletor de piscina, a gente com 2, 3 graus já manda para a piscina e circula e vem de novo, porque ela absorve bem, absorve mais, mas ela também perde mais por conta da falta de proteção e confinamento. Falei certo? Exatamente. Ou seja, quanto maior a temperatura desejada para o aquecimento, melhor tem que ser esse isolamento, o isolamento para o ambiente. Certo. Né? A questão da parcela do infravermelho que a placa de cobertura, com cobertura de vidro, deixa de receber, aquilo ali é desprezível pelo ganho que se obtém em função do isolamento. Térmico.